Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Se você quiser nos conhecer mais, acesse nosso canal, que é MBCV Oficial, e lá você vai ter nossos podcasts, você vai ter nossos cultos que são todas as quartas e domingos transmitidos ao vivo, e também playlist, enfim, né? Nosso mundo vai estar ali também. E se você quiser chegar mais perto de nós ainda, você pode acessar MBCV Conecta no seu Play Store e baixar isso aí. Você vai ter ali, ó, MBCV na palma da sua mão, nossas agendas, nossos motivos de oração, os eventos que estão programados, todos os nossos vídeos, tudo está dentro do MBCV Conecta. Então você também é muito bem-vindo e compartilha a nossa página, dá um clique aí, dando ok, um joinha, né? Para que a gente possa continuar crescendo dentro do nosso canal. Toda segunda-feira pela manhã, nós estamos com uma conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, presidente do MBCV. Seja muito bem-vindo, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos os que nos assistem, que nos seguem. Desejo-lhes um lindo dia, um proveitoso dia. É segunda-feira, vamos fazendo a feira espiritual também a cada dia. É isso aí. Nos últimos dias, né, nas últimas semanas, uma das coisas que tem sido muito recorrente, que a gente tem visto, assim, um grande assunto polêmico, pastor, é sobre um reality show, né, onde uma menina vem, a Aimee, e traz uma música que fala sobre o farisaísmo, né? Então eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre o fariseu, porque algumas das nossas pessoas que estão na audiência, primeiro que não sabem o que quer dizer fariseu, né? Segundo, que até mesmo podem estar vivendo o farisaísmo sem compreender, por ignorância, né? Por ignorância. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o farisaísmo, conceituar, enfim, para que nós possamos falar um pouquinho sobre isso, né? A fala, né, da Aimee, ela faz denúncia, é uma música que ela criou, a autoria dela, onde ela faz denúncias sobre o sistema religioso da nossa nação, ela faz denúncias sobre a ilha de Marajó, onde as crianças não são registradas, onde há tráfico humano lá também, e que não é colocado nas estatísticas, porque lá as pessoas não são registradas. Enfim, então assim, ó, é uma música muito forte, é uma música que dá uma denúncia muito forte sobre o nosso estado na nossa nação. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse tema central, que é o farisaísmo. O que é o farisaísmo? Foram os maiores opositores de Jesus. Eles eram um sistema religioso profundamente conhecedores da lei, mas que adaptavam a lei para interesses pessoais. Inclusive, para a gente conhecer melhor eles, eu convido você, desafio a você, ler minuciosamente o capítulo 23 de Mateus. Jesus aí deixa esse capítulo como uma homenagem a eles, como que um espelho para eles mesmos se contemplarem. Mas eu quero apenas repetir algumas palavras que Jesus usou. Mateus 23, a partir do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E observem agora a postura deles. A mensagem deles: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Os fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto,
eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então aqui Jesus registra essa palavra, mas durante todo o capítulo, 39 versículos, tem todas as coisas que, inclusive Jesus diz assim, Jesus declara 8 ais, 8 sentenças sobre os fariseus. Quem são eles? São pessoas que conhecem a lei, mas se esquecem que estamos na graça. A lei teve um significado muito grande para uma dispensação, para a libertação de um povo que trazia como cultura a escravidão. Então a lei foi para reconstruir Israel, que durante 490 anos ficaram lá no Egito como escravos. E Deus então deu leis, porque eles não sabiam nada. E durante o deserto, aquela caminhada pelo deserto, aqueles 40 anos, Moisés recebia de Deus e passava. Só que, depois de o povo ser liberto, e disse Paulo que a lei serviu de aio que nos conduziu a Cristo. Então, no momento em que Cristo veio, todo o cerimonial da lei foi extinto. Todo o sistema da lei deixou de valer. Porque a lei, se um membro da família pecava, a família toda estava ferrada. Se um israelita pecava, Israel pagava por todos. Então a lei generalizava, mas a graça individualiza. E o farisaísmo que usava da lei, porque Jesus, que veio enviado por Deus para buscar e salvar quem se havia perdido, Jesus foi aceitando, acolhendo, agregando, libertando, curando, operando milagres, e multidões o começaram a seguir. Enquanto que eles, que eram os líderes da religião, sua religião estava esvaziando. E eles usavam a lei para perseguir Jesus. Eles acusavam o que a lei condenava, mas o tempo da lei já tinha encerrado. A lei serviu até Cristo. De Cristo para cá é a graça, é a salvação, é um novo e vivo caminho. É o sacrifício de Cristo que substituiu todos os sacrifícios e cerimoniais que a lei propunha para resolver problemas de pecado. É Jesus quem perdoa os pecados. É Jesus quem reconcilia o homem com Deus. E isso aí foi tirando, como é que se diz, o brilho do farisaísmo. Os fariseus foram perdendo o povo e Jesus foi ganhando o povo. E o farisaísmo, o espírito do farisaísmo está dentro das igrejas. E sabe como é que eles agem? Através de irmãos que querem serem estrelinhas, que gostam dos primeiros lugares, que gostam de aparecer, que gostam de se evidenciar, e agora está se salvando, está vindo gente nova. Eu lembro-me de uma certa ocasião, uma pessoa disse: pastor, eu vou sair da sua igreja, porque você não tem mais tempo para mim.
E essa pessoa, quando terminava o culto, eu tenho até hoje esse costume de ficar na porta, cumprimentando um a um. Ela chegava na porta e queria naquela hora bater papo comigo, para que ninguém viesse mais me cumprimentar. É o espírito do farisaísmo que não morreu, porque espíritos não morrem. E hoje, como temos pessoa, os fariseus não se esquecem do passado de ninguém. Numa certa ocasião, estava Jesus na casa de Simão, foi convidado para um jantar, e Jesus foi. Simão não cumpriu os protocolos da época, que quando o convidado chegava, dar uma água para lavar os pés, receber com um ósculo santo, ungir a cabeça. Jesus não recebeu esse atendimento. Mas junto com Jesus foi mais gente. E foi uma mulher pecadora, que tinha um passado bem terrível. Mas ela, depois que conheceu Jesus, se tornou amiga de Jesus. E ela fazia de tudo para estar onde Jesus estava, onde Jesus ia. E aquela mulher, de tanto que amava Jesus, chegou por trás de Jesus, abraçou em seus pés, suas pernas. Suas lágrimas molhavam os pés de Jesus, e ela com os cabelos enxugava. E aquele fariseu, chamado Simão, se Jesus fosse um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher, pois é uma mulher de uma má fama. Aí Jesus conta uma parábola de 2 devedores. Um devia um valor pequeno, o outro um valor bem maior, e os 2 foram perdoados. E aí ele pergunta para o fariseu: desses que foram perdoados, quem o amaria mais? É certo que aquele que mais foi perdoado, mais o amaria. Pois é, olha bem para essa mulher. Ela está fazendo o que tu deveria ter feito comigo. Os fariseus se incomodam com alguém. Hoje, o farisaísmo dentro da igreja, hoje, se incomoda com alguém que está chegando, que quer fazer algo que você deveria estar fazendo. Que é ganhar vidas, que é servir, que é fazer parte do social, que é criar um espaço de ocupação. Então o farisaísmo está hoje muito forte dentro da igreja, se levantando contra aqueles que querem fazer a obra de Deus, que querem servir, querem amar, querem reconciliar. O fariseu não gosta de reconciliação. Quando sabe que alguém caiu, o fariseu não vai lá para levantar. Pelo contrário, ele vai interferir para que aquela pessoa não se levante. Então, é uma identificação hoje, porque espíritos não morrem. E o espírito do farisaísmo está muito forte dentro das igrejas. Por isso que há uma avalanche de fofocas, do intrometer-se e o falar mal da vida alheia. Essa é a cultura farisaica. Precisamos nos alertar. Até quando lemos a Bíblia, quando tem algumas coisas aqui, temos que ver, foi Jesus falando ou foram os fariseus questionando? Algumas vezes Jesus até disse, mas eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vocês querem parar, né? Porque eu vim para os doentes. Isso é uma coisa muito, muito séria. Eu acho que
se a gente vai lá a nível de igreja brasileira, né, eu usaria aquele termo, cada um cuide da sua vidinha, né, que se cada um cuidasse da sua vidinha, teria mais progresso na igreja. Mas, pastor, dentro desse contexto geral que a gente está falando sobre o fariseu, o senhor já tem falado um conceito, né, mas ele é alguém que está muito preocupado com as pequenas coisas, mas ele fecha os olhos para o grande pecado. Se o pecador é alguém do seu interesse, se o pecador é alguém que da sua parentela, ou do seu interesse, da sua amizade, ele fecha o olho. Mas se é uma questão pequenininha de alguma pessoa que não tem muito relacionamento, ele vai em cima daquilo, né? Então, isso é uma característica farisaica e nas nossas igrejas. Tanto é que muita gente, muitas vezes, ela é disciplinada, né? Por conta de alguma pequena coisa, um corte de cabelo, alguma coisa que fez que não deveria. Uma vestimenta, né? O carro que compra, né? Mas quando se trata de questões morais ou imorais, se a pessoa tem algum tipo de relacionamento, ela não trata, né? Hoje, as redes sociais, né, onde a membro da igreja muitas vezes está lá, obreiro, às vezes até participando ativamente, né, do altar, mas quando vai pro litoral, Jesus misericórdia, Jesus me socorre. Então, assim, são tantas, é como se a gente tivesse alguns pecados que se tornaram, assim, institucionalizados também, né? Então, assim, a gente vive esse universo dentro da igreja brasileira de hipocrisia, de fingimento, de dissimulação. Então, isso é algo grave. Eu considero uma denúncia grave. Não sei se foi a forma certa. Enfim, ela usou o que sabia fazer, aquela menina, para trazer a realidade das nossas igrejas. Então, pastor, agora fazendo um contraponto, porque o nosso tempo voa, né? Qual é o papel social da igreja dentro desse contexto, né, de que nós precisamos cuidar dos pobres? Jesus, seu ministério tratou muito essa questão com os pobres. A gente precisa cuidar dos pobres, a gente precisa cuidar das pessoas que têm necessidade. Mas, ao mesmo tempo, a igreja em si, aquela pessoa que tem um encontro com Jesus, ela precisa ter essa compreensão de que o estado dela precisa ser transformado, não só o estado espiritual, mas também o estado material, porque em alguns locais, eu não sei se na maioria, a pobreza é sinônimo de espiritualidade. A pobreza é consequência. A miséria, ela vem sobre quem rejeita a palavra. Então tem muita pobreza, muita miséria que vem como punição ao ter se levantado contra a verdade, contra muita coisa. Mas a desobediência leva à miséria. Mas qual é a nossa função? Julgar? Não. Condenar? Não. Servir? Sempre. Ajudar? Sempre. Porque o poder está na palavra. Observe o que a palavra diz lá em 2 Coríntios 5,14. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Eu fui constrangido pelo amor dele. E hoje o amor dele me constrange. Como? Como é que eu sou constrangido pelo amor? Quem eu era por tudo que ele fez por mim. Eu era merecedor? Não. Mas o que ele fez por mim me constrange, que eu hoje reconheço ser devedor. Devedor do quê? Como eu fui reconciliado, eu devo reconciliar as pessoas. Como eu fui perdoado, eu devo perdoar as pessoas. Como eu fui amado, acolhido, eu devo amar e acolher as pessoas. Quero dizer, a falta de conhecimento leva as pessoas a se tornarem extremadas,
que não amam, não acolhem, porque as pessoas vão abusar. Acolher não quer dizer vou levar para dentro de casa e vou tratar aquele porquinho como um cordeirinho. Não, eu vou lavar ele. Eu vou ter que mudar a natureza dele. Então, nessa área tem muitas limitações e medos que as pessoas têm de acolher. Porque as pessoas têm medo, primeiro, de dizer a verdade. Ajudar não quer dizer dar aquilo que a pessoa pede. Ajudar significa dar o que a pessoa necessita. Comecei a atender um caso essa semana que eu pedi para voltar, porque tem que ser por etapa. Deverá ter uma substituição. Com certeza eu achava que essa pessoa estava acreditando que iria vir e eu fazer uma oração e ia resolver tudo. Não. Você vai voltar aqui para levar um plano de ação. Acolher e ajudar é se interessar. Dar um plano de ação, um acompanhamento. Socorrer a pessoa não é sustentar a pessoa. E o grande problema, porque o diabo entra dentro das igrejas com a falsa humildade. De as pessoas se fazerem de coitadinho para viverem à custa da benesse, do amor e da hospitalidade de alguém. Isso acontece até mesmo muitas vezes dentro da família, né, pastor? Exato. Normalmente com a avó, avô, a gente percebe assim, pessoas tirando todo o dinheiro dos avós e dos avós, porque também, né? Mas assim, não é só no nível de igreja, é nível familiar. Então, às vezes o patrão, ele suga tudo e muito mais do que o empregado deveria dar. Enfim, eu acho que é uma questão muito ampla, né, da gente tratar. Mas eu percebo uma coisa, o nosso tempo está quase no fim, mas só para a gente poder, até de repente, dar continuidade num próximo, existem algumas pessoas, pastor, que elas são um pouco mais diferenciadas. Eu não sei se o senhor chamaria essas pessoas de almáticas, talvez, ou com algumas pessoas aí que elas já falam, não é que eu tenho o dom da misericórdia, eu não posso ver ninguém sofrer, então eu tenho que ajudar todo mundo. Existe essa questão de um dom de misericórdia ser tão forte numa pessoa que ela não consiga realmente, principalmente com o animal. Não sei se o senhor já percebeu isso. Tem pessoas que assim dão a vida por cachorro, por cavalo. Tem gente que para trânsito para chamar hoje não mais, mas antigamente, né, tinha aquelas carroças. Parava o trânsito para chamar a atenção do dono da carroça que o cavalo estava sendo maltratado. Coisas desse tipo. Como é que a gente trabalha isso na igreja? Sempre quando há um comportamento extremado, é para esconder um tipo de fraqueza que a pessoa tem. Aquela pessoa que faz de tudo pelo seu animalzinho de estimação, com certeza não fez nada, não está fazendo nada pelos seus pais. Então a alma do ser humano precisa de um subterfúgio para se auto-enganar. E acha que cuidando da vida do animal, está cumprindo o propósito da vida. Não. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que cuidar bem dos animais, mas não quer dizer que temos que amar. Inclusive, Provérbios diz isso, né? Nós devemos cuidar bem dos animais. Cuidar bem. E os seres humanos, nós não temos que tratar todos iguais. Temos que tratar bem. Mas a caridade, a benevolência, o socorro, o sustento, primeiro, aos seus. Segundo, aos domésticos da fé. Está vendo? Que há uma ordem hierárquica, uma ordem de importância para se começar a fazer, para que aquilo que se faz não seja levado pelo vento.
Então é uma situação bem difícil. Porque eu lembro-me, por causa de algumas experiências negativas que alguém teve, agora encerrou com tudo. Eu já tive experiência negativa. Mas se ferrou, não fui eu. Foi quem me enganou. Porque quem me enganou, tenho pena. Tenho pena mesmo. E isso eu poderia levar isso aí até para a área do trabalho. Todos os que botaram a igreja na justiça, alegando direitos baseado em mentiras. Eu conheço um, morreu mendigando. Outro está dormindo na rua. E os outros, o que me botou na justiça lá, quando trabalhou no meu sítio, a terra já comeu ele. E aí? Deus é Deus da verdade, da justiça, do amor. Deus é Deus que julga até as intencionalidades. Por isso que é perigoso tu fazer o certo com intenção errada e dar certo. Mas enfim, gente, olha, nosso programa foi, né? Mas eu teria muita coisa para perguntar ainda pra gente falar sobre esse assunto, porque às vezes a gente não consegue entender esse limite, porque a gente faz sem entendimento essa generosidade. Agora, vou deixar para a próxima, tá, pastor? Mas a gente pode começar a pensar sobre isso, sabe, a partir de Jesus. Quantos chegaram a Jesus que tinham algum tipo de doença, algum tipo de problema, e que ele curou? Ele curou todos? Então aí, os que chegaram a ele, mas então, pelo caminho, pelos princípios, tá? E a intenção que ele também lia, exatamente, né? Ele não despediu ninguém vazio. Mas assim, quantos estavam doentes naquela época? Ele não chegava assim curando esse, curando aquele, expulsando demônio desse, daquele, não. Mas aqueles que se dirigiram a ele não despediu vazio. Então, gente, essa semana, abre o olho. Fique esperto, né? Porque a gente passa nos sinais, pastor, é a gente pedindo, é criança no meio dos carros pedindo coisa, é mendigo, é assim, ó. Ontem eu cheguei numa loja, eu estacionei o carro, eu não entrei na loja. 3 antes de entrar na loja vieram me pedir coisas, né? Então, assim, ó, nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa ter discernimento para fazer a obra de Deus. Mas a gente vai continuar falando sobre isso na próxima semana, né, pastor? Mais alguma coisa? Podemos, não, só para mostrar isso aí, eu já sou conhecido aí nas sinaleiras, tá? Uhum. Eu ajudo quem não tem condições de trabalhar, que não tem os membros superiores ou inferiores. Mas esses marmanjões que estão lá com um potezinho de bala para vender, eu até abro o vidro, olha, eu tenho um trabalho que te dá melhores resultados que isso. Eles me dão as costas. Eu ajudo. Eu estou oferecendo uma melhor opção. Não querem? Sim. Então vamos abrir o olho, tá, gente? Até a próxima. Tchau, Deus gente. abençoe.